Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 401, também conhecido como 401. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu, com a Ana e com o Gibson. E o Gibson é fã das Olimpíadas, né, Gibson? Eu curto, mas eu gosto mais da de inverno. Eu vi bastante coisa, eu adoro seguir as Olimpíadas em modo geral, mas eu gosto de inverno porque tem uns esportes muito esquisitos, cara, que é muito longe da nossa realidade. É quase uma Olimpíada alienígena pra gente. A gente não tem neve aqui, né? Então eu acho divertidíssimo ver a Olimpíada de inverno. E você, Ana, o breakdance é da sua realidade? Olha, eu vou te ser sincera que eu tentei, tá? Ver. Eu não sei se era um problema da Globo, que é que eu tava vendo, Sport TV, não sei. Mas você viu uma pessoa se mexendo, eles não mostravam a música, então eu vi alguém se jogando no chão, sem música, e alguém falando, fez blá 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 blá. Não deu, pra mim não rolou. E Dudu, você que é um esportista que deve ter cansado de assistir tanto natação, corrida, ciclismo, qual que foi o seu favorito aí na Olimpíada? Eu gosto de muita coisa das Olimpíadas, né? O vôlei de praia, tanto o vôlei de quadra, mas o que me chamou muito a atenção nessas Olimpíadas, especificamente, parte masculina, acho que foi o ping-pong, né? Tênis de mesa, Dudu, que ping-pong? Tênis de mesa. Ping-pong. Pra gente é ping-pong. Ping-pong, é mais legal. E o judô, né? Não dá pra falar, acho que do Brasil, do judô. Impressionante como ele traz, é o esporte que mais traz medalhas pro Brasil. Eu achei sensacional, né? Principalmente a Bia aí. Mas, no geral, muito legal, né? Vários esportes, o Isaquias, enfim. Mas tem muita coisa legal. Acho que o Brasil precisaria se empenhar mais daqui a 4 anos. Ponto negativo pra mim foi o triatlon, né? Que aconteceu lá com o Rio Sena, tudo. Espero que daqui a 4 anos seja muito mais interessante. Vamos começar esse podcast falando, então, da conquista da prata lá pelas brabas brasileiras, né? Não foram, é quase corintianas, mas vamos disfarçar aqui e falar que elas são brasileiras, né? Defenderam. Mesalite e Eu tenho uma amiga que fala que nós somos o único time que tem medalha olímpica. Essa é boa, eu vou concordar. E aí, daqui a pouco a gente vai falar do Coringão, do sofrimento que foi essa semana, enfim, a classificação na Copa do Brasil, né? E claro, esse jogo do brasileiro ontem. Mas, Ana, e aí, como é que foi a participação corintiana brasileira aí nas Olimpíadas? Bom, o futebol feminino a gente pode dividir em duas partes, né? A primeira fase, né? A parte classificatória, na qual foi bem corintiana mesmo, foi sofrível, né? O Brasil teve uma vitória com 1-0 gol da Gabi Nunes, ex-Corinthians, né? Conseguiu perder para o Japão nos acréscimos do segundo tempo, né? Tomou um gol aos 45, outro aos 49. Tudo bem que os acréscimos nas Olimpíadas era praticamente um novo tempo. Eu tava vendo uma hora que subiu uma plaquinha de 45 ali. Acabamos num jogo que foi muito ruim pro Brasil contra a Espanha, né? Que é atual campeão mundial, perdeu uma Marta num lance infeliz dela. E aí o Brasil se classificou como o segundo melhor terceiro. E com o segundo melhor terceiro nos levava direto para jogar contra a França, que é a atual campeã mundial. E aí, até por uma questão emocional de que a gente não estava com a Marta e tal, eu acho que elas se uniram mais. Entrou um time mais jovem, um time que corria melhor e o time ficou muito mais competitivo. Então nós conseguimos ganhar da França, que é a atual campeã mundial. Depois, na sequência, na semifinal, nós pegamos a Espanha e foi um atropelo em cima da Espanha. Na né? Espanha foi bonito de ver. E na final ontem, nós conseguimos até fazer um paralelo com o jogo do Corinthians à noite, né? Porque o primeiro tempo elas cansaram de perder gol, né? Gol que não se perde. E acabou, na minha opinião, levando um gol completamente irregular, porque a lei do impedimento fala que se você atrapalhar a marcação, você não precisa encostar na bola, e atrapalha a marcação, porque a Tarciane não sabe se marcar uma ou se marcar outra. Para mim, totalmente irregular, o VAR nem chama, e nós acabamos perdendo de 1-0. Para mim, depois do gol, já sabia-se que o Brasil se desmoronou ali, pode ter entrado Marta, pode ter entrado o que for, mas já sabia-se que não ia. O futebol feminino fez além do que se esperava para uma equipe que tem um técnico há 6 meses, né? Um técnico novo,
E eu acho que o Brasil agora criou uma cara, que era o que não tinha antes. E fora isso, a gente conseguiu jogar sem a Marta. Muito se fala que o Brasil masculino não consegue jogar sem o Neymar. E se fazer esse paralelo, será que o Brasil feminino conseguia jogar sem Marta, Cristiane e Formiga? E a gente viu que consegue. E consegue de igual para igual. Porque mesmo sendo perdido a medalha de ouro, mas o jogo contra os Estados Unidos foi de igual para igual. Então acho que agora o Brasil tem um caminho. Pode ter ficado com a prata, não era isso que a gente, depois que ganhou da Espanha, ganhou da França, almejava, mas temos um caminho para a Copa do Mundo de 2027. Boa, esse aqui tem que pensar agora na Copa do Mundo, que vai ser aqui no Brasil, né? Em 2027, a Copa aqui no Brasil. O ACGF comentando aqui, a Espanha é campeão atual... Campeã mundial. Falei errado, foi a Espanha. Eu acho que você inverteu a campeã olímpica com a campeã mundial, não foi isso? Enfim, no comentário. Mas tá, são duas seleções vitoriosas, importantes do cenário do futebol feminino atual. E o Brasil foi lá e ganhou das duas, né? A França, especificamente, sempre foi uma pedra no sapato da seleção brasileira feminina, né? Tipo, ele coleciona derrotas importantes e memoráveis, enfim, pra eles, né? Foi bem legal ganhar essa partida. Então vai aí, Gibson, faz seu comentário sobre... desculpa, Dudu, pode ir. Não, se eu vou falar depois, pode deixar. Eu ia fazer só um paralelo, mas... Vai lá, Gibson. Manda ver. Vai lá, Dudu. Faz o seu comentário, Dudu. Vai. Não, o que eu concordo muito com o que a Ana falou, eu acho que doeu um pouco mais porque foi a terceira final olímpica que o Brasil chega e a terceira que perde para os Estados Unidos. Muito legal a garra e a força mental que as meninas tiveram nessas partidas, principalmente contra a França e, ao meu ver, contra a Espanha, que deram uma aula. O trabalho do Arthur é só um começo, mas a gente vê que ele entende da coisa mesmo, ele é o técnico. Impressionante o que ele fez nesses 6 meses. Futebol feminino, acho que está muito bem nas mãos do Arthur Elias e muito bem encaminhado para a Copa do Mundo em 2027 e para as próximas Olimpíadas em 2028. Vamos torcer bastante aí pro Arthur Elias. E você, Gibson, quer falar das brabas nas Olimpíadas? Não, só falar rapidinho, até com uma coisa que a Ana apontou, enfim, assim, tem que considerar que essa final foi de um time que está em reformulação, como a Ana já comentou. O técnico está há pouco tempo, jogadoras novas que, enfim, não estavam jogando na seleção. Enfim, é o começo de um novo projeto e uma nova temporada, sei lá, uma nova era na seleção brasileira feminina. A gente que acompanha aqui faz tempo, enfim, né, as brabas aqui no Brasil, a gente percebe que ano a ano o futebol feminino está crescendo, tanto de público, sabe? Antigamente mal tinha transmissão, a gente mal conseguia ver o link do YouTube para ver a partida. Hoje em dia, tem partida sendo transmitida na TV aberta. Tá crescendo, cara, tá aos pouquinhos, tá ali conquistando espaço, né? E se você considerar que nos Estados Unidos o futebol feminino, o masculino nunca pegou lá, mas o feminino sempre foi jogado, tem uma liga forte, enfim, um investimento pesado em cima disso lá, e não é à toa que elas ganharam 5 de 6 Olimpíadas, né, no futebol feminino, o que prova que o investimento nesse esporte traz resultados, enfim, né? E eu acho que a gente tá crescendo aqui, tudo promete que pra próxima Olimpíada em Los Angeles, ou talvez em 32, lá em Brisbane, na Austrália, cara, a gente vai chegar com um time muito forte, muito competitivo pra jogar essa Olimpíada. O Valtemir Alexandre aqui perguntando, Ana, será que o Arthur Elias daria certo no time masculino? Ele tem esse desejo, né, de fazer história no futebol masculino também. Se vai dar certo, eu não sei, precisa ser algum time que entenda exatamente o jeito dele de trabalhar, com essas trocas constantes. Especificamente no Corinthians, eu acho que não, porque a pressão é muito grande para esperar esse tempo. Mas você acha que ele trabalharia da mesma forma com essas trocas, com essas, enfim, mudando escalação, esquema no masculino? Ele chegou numa semifinal olímpica e colocou a Priscila, que era suplente da suplente. Tudo me leva a crer de que ele faria igual. Ana, com o Arthur Elias no time masculino hoje, o nosso centroavante seria o Kaká? Olha, pode ser, viu? Pode ser. Mas com certeza não seria o Pedro Raul. Kaká cabeceia melhor que todos esses caras aí que estão na frente. E chuta também, pelo jeito. Porque ele... é pra fazer chuveirinho na área, põe o Kaká na área. Eu concordo plenamente. E, Ana, falando de duas brabas verdadeiras aqui, de verdade, de raiz que estão no Coringão. A Thamires sofreu uma contusão, né? Existe uma previsão, ela foi séria, não foi sério. E a Gabi Portillo foi artilheira, acabou sendo artilheira do time brasileiro nas Olimpíadas. E foi especialmente importante nas duas partidas eliminatórias ali que o Brasil ganhou. Alguém comentou, deixa eu ver quem é aqui, que queria a Gabi Portillo no masculino. Não sei nem se teríamos a Gabi Portillo no feminino, né? Foi o Everton Rosa. Everton Rosa.
A Gabi Portillo, ela já tem 28 anos, o que dificulta um pouco para ela ir para fora, mas não é impossível, né? Ela foi um grande destaque ali do Brasil. Eu considero ela como uma jogadora de linha, destaque, né? Porque nós tivemos uma Lorena espetacular também ali no gol. A Tamires já voltou para São Paulo para fazer tratamento, né? Mas não sabemos quanto tempo nem nada disso. Tem informações de que a Duda Sampaio vai se transferir para o México já pós-Olimpíadas. Então, quer dizer, talvez a gente tenha ali alguns problemas já na volta da Olimpíada, justamente pelo destaque que elas tiveram, né? Que começa já agora, volta os campeonatos do futebol feminino, né, agora. Tem jogo na terça e no sábado, né, Ana? Parece que vai... E o Corinthians já tá começando a subir mais gente da base, né? Pra conseguir... Porque, assim, todo mundo teve férias, né? Menos o Corinthians. Mas os campeonatos voltam agora, elas não vão ter nada de descanso, né? Eu acho que as jogadoras que foram para a Olimpíada, eu acho que elas não vão participar desses primeiros jogos aí. Mas dia 13 a gente joga fora de casa contra o Realidade Jovem, às 21h30, né? É Realidade versus Corinthians, né? 13, 21h30. Ou você pode ter Realidade versus Corinthians na SBT masculino também. Você pode escolher qual realidade do Corinthians você quer ver, né? 17 de agosto, no sábado, às 11 horas, Cruzeiro e Corinthians. Aí fora de casa também. Mas eu acho que vai vir bem remendado aí. No Paulista, com certeza, bem remendado. E no Brasileiro, um pouco mais encorpado. Mas os dois vão ter transmissão aí da Sport TV, quem quiser assistir. Então, terça-feira, dia 13 de agosto, às 21h30. E no sábado, dia 17, às 11 horas, contra o Cruzeiro. E o futebol feminino do Coringão voltando. E a gente vai continuar falando das brabas aqui na Irmandade Corintiana. Bom, mas enfim, falamos aí das brabas nas Olimpíadas, das brabas que vão voltar agora nos campeonatos. E a gente precisa falar do Coringão masculino. Essa semana, 2 jogos, né? Precisa mesmo? Precisa. Pô, tava tão astral o assunto, cara. Precisa, Gibson. Até agora tava astral o programa. Sempre tem que ter um drama, assim, no meio da história do filme e tudo mais. Tem que ter. Chegou a hora do drama. 2 empates essa semana, né? Contra o Grêmio na Copa do Brasil, mas conseguimos uma classificação nas penalidades, com o Hugo Neneca pegando uma penalidade, enfim. E o Edenilson jogando o penal dele lá na puta que pariu. Foi a única alegria que o Corinthians me deu essa semana. E o Coringão empatou contra o Red Bull Bragantino no final, ali nos acréscimos, com um gol de Thales Magno. Esse, aliás, nas últimas partidas que a gente fez contra o Red Bull Bragantino, o melhor resultado do Corinthians. Eles vinha perdendo, acho que são 4 ou 5 partidas, o Corinthians perdia de 1-0 e tava indo para mais 1-0 quando o Thales Magno esticou o pezinho ali e fez, na estreia dele, um gol salvador aí, entre aspas, porque, enfim, empate não salva muita gente, né? Já são 6 jogos do Corinthians sem vencer. No Brasileiro, vamos começar falando dessa partida do Brasileiro e depois a gente entra na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Já são no Brasileiro estamos em 17º lugar, no Z4, claro, não saímos, né? 21 pontos em 22 jogos, 30% lá de aproveitamento. O último jogo que o Corinthians saiu na frente jogando na Neoquímica Arena foi na vitória 3-2 contra o próprio Vitória, no dia 4 de julho. Já tem mais de um mês que o Corinthians não sai na frente jogando na Neoquímica Arena, Ana. Eu vou falar só uma coisa, assim, tá? Se não contratar um centroavante, nós vamos vir aqui repetir toda semana que alguém fez o empate Salvador, porque uma hora vai ser o Thales Magno, outra hora vai ser o Giovani, outra hora vai... Mas não vamos sair do lugar. Precisa fazer o gol primeiro. Nós tivemos 500 oportunidades de fazer o gol primeiro. Então, quanto vale para o Corinthians ficar na Série A? Sei lá, 50 milhões? Pega esses 50 milhões e compra um centroavante. É isso que precisa. Mas deve ter alguém aí que saiba fazer gol. Senão nós vamos sair do lugar. Pode até falar, o Romeno é um artilheiro da Neoquímica Arena. Com média de 0,30. Eu prefiro o Guerreiro, que tem média de 0,60. Se não contratar esse, nós vamos vir aqui todo domingo. Vai ser o episódio 401, 402, 403. 4 milhões e 35. Nós vamos estar no mesmo lugar. Mesmo lugar não, na Série B, né?
Isso. Não, eu vou estar no mesmo lugar, você, Corinthians, que vai estar Eu acho que no episódio 4 minutos e 35 já vai estar os netos, bisnetos fazendo o programa aqui, não vai ser mais a gente. Mas só para ilustrar isso que a Ana falou, né? Em 11 jogos como mandante, o Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro, né? Saiu atrás 7 vezes. Quer dizer, a maior parte dos jogos o Corinthians sai atrás como mandante. 2 jogos foram 0-0. Abriu o placar apenas em 2 partidas. Contra o Fluminense, a nossa vitória lá espetacular, e contra o Vitória um mês atrás, né? E no ano, quando a gente pensa no ano, são 47 jogos do Corinthians no ano, contando amistosos que a gente fez, né? 26 vezes o adversário marcou gol antes do Corinthians. A maior parte dos jogos o adversário marca gol antes. Nessas 26 vezes o Corinthians conseguiu apenas 2 vitórias, 16 derrotas. Nas 16 vezes que o Corinthians marcou na frente, isso é que é impressionante para mim. 16 vezes o Corinthians saiu na frente, 15 vitórias. O número, quando a gente sai na frente, a vitória é quase certa, né? Ser quase 100% de chance de ganhar o jogo quando a gente sai na frente. Apenas um empate, nenhuma derrota, né? E 5 desses 47 jogos foram sem gols. A gente conseguiu apenas 2 viradas no ano de 2024. Contra o América de Natal, lá pela Copa do Brasil, né? Com o Tonhão da Massa ainda, nosso treinador. E o Criciúma no Campeonato Brasileiro. E acho que já era o Ramon Dias, né? O primeiro jogo do Ramon Dias. Gibson, quer falar do Campeonato Brasileiro aí? Respirar antes. Cara, eu confesso que assim, eu fiquei deprimido ontem durante a partida, cara. Você vai ver a partida, não vai acreditando. Começa, você fala, vamos. Aí no final já tava, tipo, encostado no sofá com a mão assim, falando, e agora, bicho? Sabe assim, porque pra mim passou o efeito placebo do técnico novo. Acabou, o efeito placebo acabou. E a gente também tinha um efeito que era das contratações novas que tinham chegado. Com a lesão do Alex agora, que vai ficar aí pelo menos uns 2, 3 meses fora, o meio de campo sentiu pra caramba. Né? Bidon não deu conta, que vinha jogando bem. A gente não vamos também crucificar o moleque assim. Ele fez grandes apresentações, estava jogando muito bem com o time, mas assim, o Alex tá fazendo falta. Ontem fez falta, o Alex, né? O Yuri, que é um aleijado, que perde gol pra cacete, mas de vez em quando faz, também agora vai ficar fora aí umas semanas, não tanto tempo quanto o Alex, vai ficar fora um tempo, enfim. Então assim, cara, a sorte foi que estreou ali o Thales no final, que dá também assim, teve a estrela de entrar no finalzinho e, pô, já fazer um golzinho ali pra empatar. Esse empate é empate pra cair pra Série B. Qualquer empate, assim, precisa deixar bem claro os números pra quem tá assistindo aqui, pra quem tá ouvindo a gente depois durante a semana. Qualquer empate daqui pro fim do ano é um passo dado em direção à Série B. Porque a gente tá com aproveitamento lá embaixo, faltam 16 partidas pro fim do ano, né? E são 48 pontos pra serem jogados. Se for seguir a métrica de que precisa de 45 pra se classificar, a gente precisa de mais 24, que é exatamente a metade de 48 que faltam. Então a gente precisa de um aproveitamento de 50%. Como o empate é 1 ponto e vitória 3, se empatar todos os jogos daqui até o fim do ano, tá rebaixado. Então empate é rebaixamento. O que a gente precisa urgente é aumentar o número de vitórias. A gente pode até perder um jogo ou 2. Mas se ganhar 1, 2 ou 3 jogos, vale muito mais a pena do que ficar nesse empate. Empate vai levar a gente pra Série B. Eu só queria fazer uma observação, enfim, com certeza, o Corinthians precisa... Esse aproveitamento de 30% é Série B, certeza. Mas só juntar com o que a Ana falou e com esses números que eu passei agora de... O problema é que o Corinthians está sempre em busca do empate, né? O Corinthians começa a partida... O Corinthians é o time da Série A que mais levou gol no primeiro tempo. Acho que foram 15 gols que a gente levou no primeiro tempo. Então, assim, o Corinthians está sempre em busca do empate. O Corinthians não chega nem... A torcida não tem nem aquela sensação de estamos vencendo, vamos vencer a partida. Porque a gente está sempre atrás do empate. O Corinthians sempre sai perdendo... E aí, esse empate, esse ponto, que é ruim, como o Gibson falou, acaba sendo, ufa, conseguimos um pontinho, mas é o que tá levando a gente na situação. Então o Corinthians precisa parar de levar gol. É meio absurdo. É óbvio que, enfim, todo mundo sabe que não levar gol é a melhor opção, mas eu acho que o esquema precisa ser feito verdadeiramente para fechar a casinha e não levar gol, de verdade, assim, de fato. Fala, vamos botar 5 volantes aqui, 5 zagueiros e fechar a casinha completamente. Só pra terminar o raciocínio. E a gente teve uma sequência de jogos agora mais tranquila. Que na teoria, o último jogo do fim... Na teoria, eu vou dizer porque na teoria, no fim de semana que vem, o próximo jogo contra o Fluminense é o último jogo que a gente vai jogar com o time que tá lá embaixo da tabela. Embora, lembra que eu sempre falo, o que importa é o momento do time no campeonato. O Fluminense tá num momento bom pra caramba. Nos últimos 5 jogos ganhou 4, né?
Então, assim, não vai ser um jogo fácil. E depois do Fluminense, a gente vai pegar o top 3 do Brasileirão, na sequência. Então, assim, a gente vai pegar uma sequência pedreira que tem tudo pra enterrar a gente na zona de rebaixamento. Enterrar. Então, assim, tinha que ter feito ponto nessa semana e semana passada, tinha que ter garantido essas vitórias em casa, né? A gente estaria ali num lugar muito mais tranquilo, mais sossegado. Não conseguimos, por pura incompetência do time. E agora se preparem, porque esse mês vai ser pra sofrer. E você, Dudu, quer falar do Campeonato Brasileiro? Eu mesmo tinha comentado aqui que o Corinthians tinha que sair da zona do rebaixamento, se eu não me engano, no máximo até a terceira, quarta rodada do retorno, para a gente poder ter um respiro. Não conseguiu. Agora o Corinthians precisa abrir mão das Copas, mesmo tendo passado do Grêmio, até porque, adiantando, os jogos da Copa do Brasil das quartas de final não tá marcado o sorteio, mas as datas já estão marcadas. E o primeiro jogo ainda é na semana de agosto. Ou seja, o Corinthians vai jogar todo dia, quarta e domingo. É muito jogo para quem não tem um elenco, como o Corinthians tem. E outra coisa que também a Ana falou, brincando. Não querem falar com o CEO mesmo, ver se não traz o Balotelli, porque não é possível, cara. Mas a gente precisa de um cara que faça gol. Não importa quem vai ser esse cara, mas vai ter que gastar, né? Estão falando de outros jogadores, Michel, Cuéllar, para mais de 2 milhas de salário, esses não vão fazer gol também. Então a gente precisa contratar um cara que faça, que resolva. Senão, meu amigo, o agosto mal começou e vai ser um agosto meio sem sal para nós, viu? Bom, eu fiz um levantamento aqui dos esquemas que o Ramon usou para defender um pouco essa minha tese de que a gente precisa reforçar a defesa e tem um time mais competitivo do que a gente está conseguindo aí para conseguir os melhores resultados, né? Enfim, a amostra é pequena, ele tá aqui há 7 jogos, sei lá, meia dúzia de jogos, é pouca amostra de jogo, né? Mas enfim, o primeiro, ele usou 3 esquemas, né? O 4-3-3 uma vez só, o 3-5-2 que foram 3 jogos, e o 4-4-2 que foram 4 jogos, foi o esquema mais usado por ele. O primeiro jogo só que ele usou com vitória, o 4-3-3 contra o jogo que a gente fez contra o Criciúma, né? No 4-4-2 foram 4 jogos, como eu falei, 3 empates e uma derrota. A única derrota do Ramon Dias foi com o 4-4-2. O 3-5-2 foram 3 jogos e uma vitória e 2 empates. E eu acho que foram os jogos... E eu tinha essa impressão. Eu falei, acho que na minha cabeça, o jogo que o Corinthians jogou com 3 zagueiros jogou melhor. E eu fui atrás das notas da Irmandade, né? Que a gente costuma dar no final das partidas. E eu tava com a razão, né? A média das nossas notas nessas 3 partidas que a gente jogou com 3-5-2 dá 4.6. A média no 4-4-2 dá 2.9. Eu acho que ele tem essa coisa de querer mudar o esquema de acordo com o adversário e tal, mas pra mim eu acho que o esquema que ele deveria adotar como esquema principal deveria ser o 3-5-2. Com 3 zagueiros e esses 5 do meio mais postados defensivamente. Deixa mais liberdade pro Garro e pros outros 2 ali na frente, né? Dá mais liberdade pro Garro, que o Garro mais livre cria mais e tenta segurar mais os jogadores na parte defensiva, que é o que eu acho que ele fez quando ele jogou com esse esquema. E eu acho que o Corinthians acabou se dando melhor. Tem que considerar uma coisa, que é o seguinte, o 4-4-2 funciona bem quando você tem 2 laterais bons, né? A gente não tem 2 laterais bons. O Hugo lá de lá é o Hugo, que a gente já conhece, né? E mesmo o Fagner tá jogando mal. O nosso time não dá pra jogar de igual pra igual. Querer peitar adversário. Eu acho que nesse esquema, eu concordo com o que falou, nesse esquema de 3-5-2, a gente ficava muito mais seguro. Pode não atacar tanto? Pode não atacar tanto, mas você acaba dominando mais, populando mais o meio de campo, ganha mais controle sobre a partida, protege um pouco mais a zaga. Começa do 3-5-2. Se no meio da partida for pintando outra possibilidade, aí pode alterar, mas o esquema básico pra mim, por causa da nossa zaga ficar desprotegida, porque a gente não tem laterais, 3-5-2 ajuda bastante. É que eu concordo com o que vocês estão falando, mas pra mim o problema do Corinthians é outro. O Corinthians é o 3º time que mais cria chance clara de gol no Campeonato Brasileiro. Tá atrás só do Flamengo com 5, do Palmeiras com 5 e nós estamos 4,95 por jogo. Olha o nosso aproveitamento em gols. Esse é o maior problema do Corinthians. O Corinthians não tá perdendo, ou melhor, não tá empatando pelos jogos, pelos gols que leva. Só estamos nessa situação pelos gols que não faz.
Que infelizmente, aí eu acho que a gente vai naquela coisa, e que a gente vai começar a falar agora das possíveis contratações, né? Mas vai nisso, se não chegar nenhuma cara novo, o nosso ataque, por mais que o Gibson não queira, tem que é o Yuri Alberto e mais um, né? Torça para o Yuri Alberto estar numa noite que faça gol. Se não chegar ninguém, o que tem que mudar é o esquema, e não os jogadores em campo. A gente já viu que, enfim, não tem muita solução, né? Não, só comentar assim, eu concordo plenamente com o que ele tá falando. É que ela tinha comentado isso antes, pra mim esse era um ponto passivo, assim, tipo, pacífico. Tipo, cara, precisamos de atacante urgente, a gente cria 10 oportunidades pra tentar fazer um gol. Mas, eu digo assim, tipo, mesmo se chegar um cara mais decente ali pra finalizar, eu acho que o nosso time precisa ficar um pouco melhor protegido atrás, né? Então eu jogaria com 3-5-2, mesmo se chegasse um centroavante novo, né? Mas com esse elenco que a gente tem agora, eu acho que assim, é quase obrigatório jogar de 3-5-2, porque tá muito complicado, tá muito exposto, e é justamente porque a gente não consegue marcar gol que a gente não pode tomar gol. Enfim, vamos então entender a nossa situação e as possibilidades de reforço que estão sendo falados aí. Eu vou falar principalmente do ataque, né? O que está mais perto de ser concretizado, enfim, e nenhum deles está certo aqui, todos eles podem sofrer uma reviravolta e não chegar nunca aqui, mas o que está mais perto, que estão falando, é o atacante paraguaio Alex Arce, um atacante de 29 anos, e a curiosidade é que ele começou a vida profissional dele apenas há 3 anos. Ele começou com 26 anos a vida profissional no futebol, né? Começou tarde no futebol, e esse ano, nessa temporada, pela LDU do Equador, ele fez 21 gols em 26 partidas. Aliás, marcou um ontem, num lance muito parecido com o que o Pedro Henrique errou. Eu assisti o DVD dele, daí, os gols que ele marcou, e o cara é matador ali na pequena área, até a marca do pênalti. Acho que ele tem um gol de fora da área, mas ele é matador ali, não precisa de muitos toques e faz o gol. Pegou a bola ali na marca do pênalti, ali na pequena área, o cara vai levar perigo pro gol adversário. Eu não vi um DVD dos gols perdidos dele, também não sei se ele perde muitos gols. Mas pelos números, né, 21 gols e 26 partidas não é algo normal, mesmo jogando num campeonato do equatoriano, que eu nem sei qual é a qualidade dele, mas enfim, ele parece ser artilheiro. No ano passado ele jogou na Série B Argentina e também foi bastante artilheiro, marcando aí uma média muito alta de gols. O que você acha dele, Ana? Pode dar bom? Olha, eu vi o mesmo DVD que você, eu só vi a DVD dos gols dele, né? Então, tipo, eu vi esse gol de ontem também e, assim, pelo DVD eu investiria nele com certeza. Mas, assim, nós temos um centroavante nato no banco. Pagamos caro nele, né? Não. O Dom Ramon. Ah, tá. O seu Madruga, né? Que é o Dom Ramon. Pelo amor de Deus, ele deve entender alguma coisa, né? Pergunta pra ele, bota um DVD completo, né? Não é só o nosso que só tem os melhores momentos, e pergunta, podemos investir nesse? Sim. E, enfim, Gibson, eu digo que ele tá mais perto porque ele tá na LDU do Equador, é uma liga menor, que não tem tanto dinheiro, enfim. É um jogador que também já tá com 29 anos, ele tá vendo a chance de vir pro Corinthians, fazer fama, ganhar muito mais dinheiro, né? Enfim, paraguaio aí, o Romero deve conhecer ele, né? Que já foi, inclusive, convocado para a seleção paraguaia, mas também não é muito parâmetro, porque o Romero, reserva aqui, sem ser relacionado, era convocado. O Balbuena jogando mal aqui também era convocado, mas enfim. Vale o investimento, Gibson? Olha, eu sempre fico cabreiro, cara, quando vem trazer essas soluções mágicas de algum submundo no futebol, com todo respeito ao Equador, cara, mas... Cara, futebol equatoriano não é exatamente um lugar... mas ele foi bem na Liga Série B Argentina então, aqui também. Na Série B, sabe, assim, tipo, é outra pegada, assim, embora a Série B Argentina, eu acho que se bobear tá mais legal do que a nossa Copa do Brasil aqui, mas enfim, né? Eu não sei se investir uma puta grana no cara desse... De repente o momento do cara tá bom pra caramba, de repente ele chega aqui... Assim como eu admito que eu queimei minha língua, eu falei isso do Alex, eu falei isso do eu falei, são os caras que estavam lá encostados, vão chegar aqui pra quê? Chegaram e jogaram bem. De repente ele chega e vai resolver o seu problema, né? Mas não é exatamente um nome que você ouve falar, enche o coração de esperança, você fala, agora vai. Agora a gente vai tirar essa zica daqui. Não é. É uma aposta no momento que, assim, se errar a aposta, meu irmão, Série B. Assim, se chegar, eu espero que ele me cale. Eu torço pra estar errado nessas horas. Mesmo porque até os 26 o cara nem era jogador. Olha o tamanho do negócio da rosca, bicho. Você vai botar o futuro do Corinthians no pé de um cara que até os 26 não era jogador profissional. Isso me deixa com
um receio, assim. Pro melhor seja o DVD do cara, bicho. Mas vou te falar, 2 jogadores que jogaram bem pelo Corinthians, jogaram muito bem, aliás, pelo Corinthians, são ídolos pelo Corinthians e não tiveram base e começaram a carreira tarde. O Felipe, zagueiro, começou depois, ele era skatista, enfim, começou tarde. Foi aprender a ser zagueiro no Corinthians com o Carille. E o Lee Edson, né? E o Lee Edson, segundo jogador, não fez base, começou depois, 22, 23 anos, começou a jogar, era atendente de caixa de supermercado ali. O Levezinho, né, o Lee Edson, começou lá nos Urubus Cariocas, mas fez o nome dele no Coringão e depois em Portugal, né, enfim, seleção portuguesa. E o Escambau. Você lembra desses dois? Porque foram os caras que deram certo. Quantos iguais a esse não passaram a pergunta e sequer jogaram, ficaram lá estacionados na reserva, não sei o quê, e eles chegaram sem precisar salvar o clube. O cara que vai chegar vai ter que chegar pra salvar. Eu fui procurar, o Elias e o Rildo também não fizeram base. E de centroavante, o Ricardo Oliveira, Grafite também não fizeram base. Então vem, Arce, vem. O Rildo e o Elias, o camisa 8, enfim, o Elias que entrou no lugar do Paulo. Tá. Eu acho que a nossa média de sucesso com quem não fez base e jogou no Corinthians, não tô falando desses que não jogaram, mas que jogou no Corinthians tá boa, né? Mas e aí, Dudu, esse Arce vai ser mais parecido com as nossas 2 experiências com jogador sem base ou vai ser mais parecido com a experiência que a gente teve quando contratou um Arce lá em 2007? Olha, Gui, o difícil, eu concordo com o que o Gibson tá falando, é a gente chegar numa aposta. Mas hoje, qualquer um desses nomes, pro Corinthians é uma aposta. Infelizmente, ninguém é uma certeza. Mas eu espero, lembrando que a janela fecha 2 de setembro. Até 2 de setembro, são mais uns 3, 4 jogos aí. Tem que contratar antes, né? Tem que contratar antes, né? Não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Acho que o Corinthians precisa de um atacante urgente pra ontem, mas fazer o possível aí para que se ele não puder jogar contra o Fluminense, que ele já esteja na próxima partida. Calma que ele ainda precisa... Não tá tão perto assim de ele chegar, como eu falei. Outro jogador que tá sendo falado, mas de novo, só sendo falado, parece que tá rolando negociação, mas não sei se tá perto, se tá longe, é o tal do Gonzalo Plata. Aí, você que é fã do futebol equatoriano, Gibson, é um equatoriano, 23 anos, um jogador... Parece que mais de lado de campo. Nesse ano fez 10 gols em 26 jogos. Vai bem, Ana? Eu acho quase impossível, tá? Pediram 12 milhões de euros por ele. Dizem que o Al Saad, que é o time que ele tá, disse que pediu 12 milhões de euros por ele. Eu acho que nós não temos condição. Eu gosto muito dos atacantes equatorianos que eu vejo na seleção equatoriana, porque eu não vejo o campeonato equatoriano, mas que eles têm muita força, assim, pelo lado, então consegue arrastar. Porque o que a gente perde na bola de dividida ali é um absurdo, né? Parece que os nossos jogadores têm pé de ovo. Então, assim, eu acho que poderia ser uma boa, porque a concorrência é fraca, né? Ele não tem que ser muito melhor do que muita gente, mas eu acho quase impossível que ele venha. Esse tá mais difícil, né, Dudu? Os valores pedidos para tirar o cara do mundo árabe, e sim, é um jogador de lado. Pode não parecer, mas a gente trouxe o Thales Magno, o Romero pode fazer lá, tem o Giovani, tem os caras. A gente precisa de um cara dentro da área. Se ele vier para agregar, vai ser ótimo. Mas também não vai ser aquele fazedor de gols que a gente tá procurando. Nesse aspecto, eu acho que o Arce, se for para investir, investe mais no Arce, que é o que a gente precisa. É isso, Gibson, porque parece que o Gonzalo Plata, inclusive, começou a seguir o Corinthians nas redes sociais e tudo mais, tá forçando um pouco a saída dele lá do futebol árabe. Tá no Catar, né? De repente ele tá a fim de jogar futebol de verdade, né? Porque lá ele sabe que é aquela demonstração, né? Enfim, Dudu já cantar a bola assim. Ele precisa de um centroavante, cara. Precisa de um cara ali no meio da área. Outro cara pela lateral, assim, ajuda, sempre ajuda. Mas não é o que a gente precisa agora, assim, desesperadamente. Desesperadamente, eu prefiro primeiro contrato do centroavante. Sobrou din-din, aí vê o que mais precisa contratar e contrata, mas primeiro o centroavante, por favor. Outro jogador que estão falando aí, Carlos Vinícius, né? Que também tem 29 anos, estava no futebol turco, mas ele pertence ao Fulham da Inglaterra. Enfim, eu realmente não lembro desse cara, não sei muita coisa dele. Você acha que é uma boa, Dudu, mesmo? Ele é um camisa 9, mas brigador na área. Ele é forte fisicamente, ele é rápido, ele tem a jogada aérea, né? Também muito como uma das principais características. Ele foi muito bem no Benfica, por isso que chamou a atenção. Ele estava no Tottenham, o Tottenham contratou ele do Benfica. No Tottenham ele não teve tantas oportunidades, até por causa do Harry Kane na época. E depois ele se transferiu para o Fulham, ficou acabando uma temporada e meia no Fulham, jogou com o Willian.
mas ele não era o titular. Mas ele fez gols lá, ele é importante. Eu acho que do jeito que a gente tá precisando de um centroavante, em comparação com o Arce, é uma característica de jogo que acho que vai encaixar melhor no Corinthians, né? Porque ele se movimenta mais, ele é brigador. Eu acho que é um jogador que me agrada mais também porque eu conheço mais que o Arce. Mas enfim, vai ser, se ele vier, também vai ser... Precisa ver a questão financeira, porque, falei, ele saiu do Benfica pra Inglaterra, e lá é Libra, né? Até mais do que euro. Mesmo ele estando emprestado pro Galatasaray, ele ganhava ainda, quem tava pagando metade do salário dele era o Fulham. Então, é um jogador que chama bastante atenção. Pra mim, seria uma ótima opção. Enfim, a gente falou desses que podem chegar, mas quem chegou, Ana, e já marcou um golzinho, foi o Thales Magno. A torcida já vai começar a chamar ele de Thales Mágico. Ah, eu já gritei ontem, Thales Mágico. Gostou da estreia dele? A estreia dele não foi boa pra mim, tá? Eu bato na tecla de novo, o jogador tem que saber onde vai jogar. Não pode jogador do Corinthians entrar com trava baixa. Ele escorregou milhares de vezes ontem. Graças a Deus ele escorregou na hora do gol. Mas assim, ele tem que se adaptar melhor, fez um treino só. Eu vou ser sincera contigo, eu tô com muita bronca do Wesley. Então assim, eu apoio qualquer um que vai jogar na esquerda ali. Putz, pior que eu também. Eu vejo o Wesley pegando a bola, já me dá uma azia aqui. Já me dá uma azia. Exato. E aí, Gibson, você também tá assim com o Wesley e tá torcendo pro mágico aí dar certo? Não, o Thales, sem dúvida, assim, tá precisando urgente de alguém que chega ali e resolva. E, enfim, o cara chegou mostrou a estrela. Agora, vamos ver se a estrela permanece ou se é só uma estrela cadente que passa e sobe, né? Enfim. Agora, o Wesley, cara, o que me deprime no Wesley, assim, cara, ele tem vontade, ele quer ir pra cima, ele quer driblar, o que é uma que falta nesse time. Mas ele joga de cabeça baixa e joga olhando pro chão, cara. Né? E aí ele dribla, e ele não vê que tem um cara do lado dele bem posicionado pra receber a bola, ele não passa. Não tem efetividade. Né? É o drible pelo drible e aí não resolve nada. Ele passa até pelo primeiro, passa até pelo segundo, mas ele perde o terceiro e não vê que tem alguém posicionado e não passa a bola. É evidente que ele tá perdendo cada vez mais espaço no time, o que é uma pena. Porque é um moleque que tinha tudo pra ser um baita jogador aí pela esquerda. Bom, vamos falar dessas próximas partidas do Corinthians. O próximo jogo agora é no sábado, próximo jogo do Brasileiro, né? No sábado, fora de casa, contra o Fluminense. E na ida a gente ganhou de 3-0 fácil, ali com show do Wesley. Vai ter show do garoto de novo, Gibson? Difícil, hein? Capaz de nem jogar. Cara, esse jogo vai ser tenso pra diabo, cara. Porque, assim, futebol é momento, como eu falei. O Fluminense do primeiro turno não é o mesmo de agora, né? O Fluminense parece que se achou, tá jogando bola, venceu... Assim, pra você ter uma ideia do tamanho do buraco, nos últimos 5 jogos o Fluminense ganhou 4. A gente ganhou 4 em 22 rodadas. Eles ganharam as últimas 5 que a gente fez no campeonato inteiro. Então, assim, boa sorte pra nós. Qual a sua expectativa, Ana? Agora o Fluminense treinado pelo nosso conhecido Mano Menezes, né? Que tava aqui no começo do ano. Eu espero que o Corinthians jogue fechado. Jogue naquele 3-5-2 que vocês falaram. Com os jogadores certos. Alguns jogadores não podem entrar em campo. Porque não estão rendendo. E não é que não estão rendendo... tecnicamente, não rende o que tem que render na garra, porque agora nós temos que sair na garra. Só um exemplo, quem é melhor, Bidon ou Rian? Bidon, quem eu quero em campo? Rian, porque se mata. É esse tipo de jogador que nós temos que ter, jogar no contra-ataque, jogar fechadinho e quem sabe esperar um empate milagroso. Outro empate, Dudu? Vai ser assim? Olha, o que talvez dê alguma esperança desse empate que a Ana tá falando, ou até quem sabe uma vitória, é que, pelo que está sendo noticiado, eles estão eliminados da Copa do Brasil, eles vão focar muito na Libertadores. E o jogo é entre as partidas da Libertadores, então eu acho que vai depender muito do que vai acontecer nessa primeira partida, né, do que o Fluminense faz da Libertadores, porque na Copa do Brasil, no primeiro jogo contra o Juventude, eles botaram o time inteiro reserva. Porque o foco deles era sair do Z4. E foram eliminados. Eles voltaram essa rodada. Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer. Então pode ser que eles entrem com um time mais mesclado, um time mais alternativo, e aí pode nos dar alguma chance. Porque eu acho que nós temos que jogar com o time alternativo na terça e jogar com quem puder, os melhores, no sábado. Diferente do que eu acho que eles vão fazer.
Tá aí um time que sabe priorizar o que é importante, né? Ó. E o Dudu falou aí desse time alternativo na terça-feira, porque na terça-feira, 9h30 fora de casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enfrentaremos o Red Bull Bragantino, que não pode jogar na sua casa. Enfim, a gente já falou várias vezes aqui que é um absurdo essas regras de campeonato que prevêem a lotação do estádio como um parâmetro para saber se o estádio pode receber ou não um jogo de futebol de mata-mata, enfim, e não outros parâmetros mais importantes, que o estádio, o gramado, os vestiários, a segurança dos torcedores e dos jogadores. Mas enfim, o Corinthians vai jogar pela Copa Sul-Americana, o mesmo adversário do que a gente jogou agora pelo Brasileiro, Ana. A gente vai conseguir um resultado melhor ou vai ser mais um empate aí? Olha, eu não sei. Eu acho que vai jogar fechado do mesmo jeito. Eu acho que até consegue o mesmo resultado, um resultado melhor, porque você vai tirar o espaço do Bragantino. Porque o que o Bragantino fez? Percebeu que não estava conseguindo entrar, veio para trás e jogou com espaço, tentou jogar com espaço. Na terça-feira, nós não vamos dar esse espaço, porque nós não vamos sair, nós não precisamos fazer gol. Então é bem capaz de conseguir o mesmo resultado ou até melhor, mas o que importa mesmo é sair dessa situação no Brasileiro. E Dudu, não é à toa que a gente está indo bem nas Copas, né? Na Sul-Americana e na Copa do Brasil, porque o empate ajuda a passar nessas Copas. Se bem que, enfim, o Corinthians até que tem mais vitórias nas duas competições do que empates, né? Mas não é à toa que a gente está indo melhor ali do que no Campeonato Brasileiro, né? Como é que foi a sua expectativa aí pro jogo terça-feira? Terça-feira tem que ser o time reserva. Tem que poupar os caras, não põe o Garro pra jogar, não importa o que vai acontecer. Eles foram eliminados da Copa do Brasil, eles vão vir com tudo, eles até pouparam alguns jogadores na partida de ontem, sabe? Então o interesse maior é deles. A gente tem que preservar e focar no brasileiro. A Ana vai ficar brava, põe o Wesley pra jogar amanhã, na terça. De repente, poupa até o Hugo. Ô Dudu, só fala Hugo Neneca ou Hugo Souza ou Neneca. Você fala Hugo, eu falo, pô, ele tá querendo que poupe o Hugo lateral, tem essa confusão. Hugo Souza, o goleiro Hugo Souza. Então eu acho que o Corinthians tem que jogar a Sul-Americana, independente agora de dinheiro, de valores, do que vai acontecer ano que vem, se a gente vai, mesmo na Série A, vai jogar só o brasileiro. Tem que poupar para sair dessa situação quanto antes. E Gibson, o Ramon Dias falou que não vai priorizar a competição. Falou que vai jogar as 3. Apesar disso, a gente viu na Copa do Brasil que ele segurou, né? Colocou o Garro no final, enfim, que teve alguns jogadores que ele segurou mais no jogo da Copa do Brasil. Eu tô imaginando que ele vai fazer alguma coisa parecida na Sul-Americana. Qual a sua expectativa aí? Olha, Gui, ontem na entrevista coletiva ele falou o filho, né? Não o pai. Falou o seguinte... que pra mim é uma instituição, né? Os dois, um fala com o outro, responde, enfim, vamos lá. Que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Ele não vai abrir mão, ele não vai chegar lá e jogar com o Sub-15, como diz o Gibson. Mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Gibson. A minha expectativa ou o que eu desejo, né? O que eu desejo é que joga com os 11. Eu não colocaria nem o Neneca em campo. Assim, porque eu não quero correr o risco desse cara se machucar, né? Põe o Donelli... Põe o Wesley, põe esses caras todos pra jogar. Agora, eu acho assim, precisa... O nosso técnico é gringo, né? Dá um verbetezinho, vai lá na Wikipédia, sei lá, qualquer coisa assim, e manda pra ele o link da porcada em 2012. A gente tá seguindo à risca o roteiro daquele ano da porcada. À risca. Porque você vai passando de fase, você começa a ficar ganancioso. Fala, olha, pô, estamos nas quartas. Pô, chegamos na semi. Enquanto isso, o Brasileirão... Pesquisem a temporada da porcada em 2012 e estamos seguindo a risca. E pior do que a risca, estamos fazendo pior do que eles em 2012. Então, assim, o que eu espero é que coloque até o Donelli, jogue com 11 reservas nesse campeonato. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Mas reservas, né? Se entrar um titular pra mim, eu já vou ficar puto. Pode se preparar pra ficar puto. Só uma coisa aqui, rapidamente. Mas caso aconteça do Corinthians passar do Bragantino... Nós vamos jogar de novo toda quarta e domingo, até metade de setembro. E é muito complicado visando de novo o elenco e a situação que nós estamos. Então, tá bom, quer priorizar? Prioriza uma das Copas. Mas não dá pra levar 3 competições à vera, não. E o Corinthians, se tiver que escolher uma Copa, que escolha uma e aí beleza, e abre mão da outra.
Bom, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 401. Mas não sei antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, por favor. Bora, estamos aqui no YouTube, temos também o Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Twitter ou X ou X, que é Irmandade Timão. E Dudu, semana que vem estaremos de volta. De novo, domingão, 7 horas da noite, falando dessa partida aí da Sul-Americana, que vai passar ao vivo terça, 9h30, tanto no SBT quanto nos canais da ESPN. E depois, sabadão, contra o Fluminense, que passa no pay-per-view, no Premiere. Mas domingão, 7 da noite, estaremos aqui. E Ana, qual a sua expectativa aí para essa semana? Nenhuma. Então é isso mesmo, meus amigos. Com a Ana entusiasmada com a semana do Coringão, vamos encerrando este podcast 401. Muito obrigado, até a semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!